Olha, o açaí é, sem dúvida, um gigante do varejo aqui no Brasil. Mas a grande pergunta é, o que acontece com um gigante desses quando a economia, sabe, aperta para todo mundo? A gente foi buscar essa resposta nos resultados do terceiro trimestre de 2025. Então, vamos mergulhar nesses números para entender a história que eles contam. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só o que o próprio CEO, o Belmiro Gomes, falou. Ele foi direto ao ponto. Nas palavras dele, o trimestre teve um ambiente de consumo desafiador. E por quê? A maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Essa frase, gente, já dá o tom de toda a nossa conversa aqui. Ok, então como é que a gente vai destrinchar essa história? O nosso roteiro é simples. Primeiro, um raio-x dos números do trimestre. Depois, a gente entende o que é esse tal aperto econômico. Na sequência, vamos ver como a resiliência do açaí aparece nos dados. Qual foi a estratégia deles para lidar com isso e, para fechar, o que eles estão planejando para o futuro, incluindo a parte de ESG. Beleza, vamos começar pelo básico, né? O cenário econômico. Porque quando o CEO fala em ambiente desafiador, o que isso quer dizer na prática? Para o nosso bolso, para o bolso do consumidor e, claro, lá no final, para o caixa do açaí. Então, o primeiro ponto, o grande vilão dessa história, são os juros. A gente está falando da taxa de juros no patamar mais alto dos últimos 20 anos. Pensa bem, isso quer dizer que o crédito fica mais caro, o dinheiro circula menos. É como se a economia toda puxasse o freio de mão, sabe? E qual é a consequência direta disso? Pois é, o endividamento das famílias bateu recorde. Aquele orçamento que já não era fácil ficou ainda mais exprimido. E isso em todo o Brasil, né? Bom, e essa pressão toda no orçamento leva a um comportamento que tem nome. É o chamado trade down. O que é isso? É bem simples, na verdade. A gente começa a procurar jeitos de economizar. Troca aquela marca mais cara por uma mais em conta. E é aí que o jogo vira. Porque é exatamente nesse cenário que o modelo do açaí, o atacarejo, se torna, digamos, um porto seguro para o consumidor. Certo, a gente já entendeu o cenário. Agora vem a parte mais interessante. Como é que toda essa pressão externa se refletiu de fato nos números da empresa? Vamos dar uma olhada? Ok, vamos lá para a tabela. Aqui a gente tem os números brutos, né? Receita, lucro, comparando o trimestre e o acumulado do ano. Mas olha, não se engane, por trás desses números tem pelo menos duas histórias bem diferentes acontecendo, e é nelas que a gente vai focar agora. Primeiro, vamos olhar só para o trimestre. A receita bruta cresceu, mas foi um crescimento mais tímido, de 2,7%. Isso é o retrato daquele consumo mais pé no freio que a gente acabou de falar. Agora, se a gente abre a câmera e olha o filme todo, dos 9 meses, aí a história é outra. O lucro líquido deu um salto de mais de 36%. O que isso nos diz? Que apesar do aperto do momento, a operação do açaí, a base do negócio, continua muito, mas muito sólida. Mas como é que eles conseguiram isso? Para entender essa resiliência, a gente tem que separar os clientes do açaí em dois grupos. De um lado tem o consumidor final, o B2C, ou seja, a gente, comprando para o dia a dia. Do outro lado tem o cliente pessoa jurídica, o B2B, tipo o dono do restaurante, da lanchonete, e olha, cada um desses grupos reagiu de um jeito bem diferente à crise. Então, vamos lá. O consumidor comum, o B2C, continua indo às lojas. O movimento ficou estável. Agora, quem sentiu o golpe com mais força foram os pequenos negócios, o público B2B. Eles até continuaram indo no açaí, mas o valor de cada compra, o chamado ticket médio, caiu. Por quê? Porque as vendas deles também caíram, então eles compraram menos. Certo, então com esse cenário complexo, o açaí não podia ficar parado, né? A pergunta é, o que eles fizeram? Qual foi a estratégia para enfrentar esses desafios de cabeça? A resposta deles foi bem direta, baseada em 3 passos. Primeiro passo, entender o cliente a fundo, usando dados para saber o que ele quer e precisa. Segundo, ajustar a estratégia comercial, ou seja, ser rápido para mudar produtos e ofertas na prateleira. E terceiro, e super importante, controlar as despesas. É aquela disciplina de ferro para manter a casa em ordem. E parte dessa estratégia é continuar crescendo, mas com cuidado. A gente está falando de uma expansão física bem disciplinada. O plano para 2025, por exemplo, é abrir umas 10 lojas novas. É crescer, sim, mas de olho nos custos de forma bem controlada. E lembra do primeiro passo? Entender o cliente? Então, uma das ferramentas mais poderosas para isso é o mundo digital. E aqui o aplicativo Meu Açaí é a estrela. E não é pouca coisa não, o app já tem uma base de usuários gigantesca, são mais de 16 milhões de pessoas cadastradas. E aqui vem o pulo do gato. Olha que interessante.
Os dados mostram que quem usa o aplicativo vai mais vezes às lojas e, quando vai, gasta bem mais do que quem não usa. Isso mostra o poder de ter esse canal direto com o cliente. Mas em tudo é só o número de venda e lucro do trimestre, né? O Assaí também está olhando para o futuro, pensando em como gerar valor de uma forma mais ampla e sustentável no longo prazo. E é aí que entra a famosa sigla ESG. A estratégia deles nessa área se baseia em 3 pilares bem claros. Um é ter operações mais eficientes, pensando no meio ambiente. O outro é focar no desenvolvimento das pessoas e das comunidades ao redor das lojas. E, por fim, ter uma gestão que seja sempre ética e transparente. E esse trabalho todo, essa visão de longo prazo, acaba sendo reconhecida, né? O Assaí foi eleito a marca mais valiosa do seu setor e, pelo 4º ano seguido, a mais lembrada pelos consumidores. Isso consolida a liderança da empresa de um jeito que vai muito além do faturamento. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Fica a imagem de um Assaí bastante resiliente, que soube navegar num mar bem agitado. Mas a análise também deixa uma pergunta no ar, e não só para o Assaí, mas para todo o setor. Com essa pressão no consumidor, que parece que não vai embora tão cedo, como é que os gigantes do varejo brasileiro vão continuar se adaptando e evoluindo? É uma questão para a gente ficar de olho.